sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora Aparecida, declaro aberta a presente sessão. Vamos nos levantar para rezar um Pai Nosso e Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos dar seguimento à leitura do Código Ambiental, título 4, do Poder de Polícia Ambiental. Capítulo 1 da reparação e a compensação ambiental. Artigo 153. Aquele que de alguma forma promover a degradação ambiental fica obrigado a reparar os danos ocasionados, assim como a recuperar ou diminuir o impacto ambiental, podendo o município exigir medidas mitigadoras ou compensatórias, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nesse Código. Capítulo 2 da fiscalização. Artigo 154. A fiscalização compreende toda e qualquer ação de agente ambiental do CODEMA, quando for o caso ou efetuado pelos diferentes órgãos do município, sob coordenação da ESMADOS, visando ao exame de vigilância, controle e verificação do atendimento às disposições contínuas da ação ambiental, neste regulamento e nas normas destes decorrentes. Parágrafo único. O poder de polícia exercido dos agentes da pasta municipal do meio ambiente não exclui o exercício do poder de polícia ou de outras esferas. Normalmente, no que tange o regramento das posturas, tributos, vigilância de saúde e defesa sanitária, cabendo a todos, de forma concorrente, cada qual no âmbito de sua especialização. Artigo 155. A fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e das normas dele decorrentes será realizada pelos guardas ambientais, fiscais e outros agentes designados, credenciados para esta finalidade, ou pelos demais servidores públicos designados para atos de ação fiscalizatória. Parágrafo 1º. Uma vez designados para as atividades de fiscalização, os funcionários da ESMAD são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental, proceder a todos os demais termos administrativos e instaurar processo administrativo. Parágrafo 2º. O credenciamento e a designação de guardas ambientais de que trata esse artigo dar-se-á por ato do prefeito, mediante portaria específica, observando-se com exigência cogente a prévia capacitação, habilitação e treinamento de servidores municipais em curso de área de legislação ambiental e a prática fiscalizatória. Artigo 156. Qualquer pessoa poderá denunciar a prática de infração ambiental ou dirigir representação por escrito das ESMADOS para efeito do exercício do seu poder de polícia, cabendo aos seus servidores apurar de imediato as denúncias que chegarem ao seu conhecimento, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade nos termos da lei. Parágrafo único. Para fim desse artigo, entende por poder de polícia a restrição imposta pelo poder público municipal aos particulares que, limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público concernente à proteção, controle e conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida no município de Fernando Moraes. Artigo 157. No exercício da ação fiscalizadora, será assegurado ao guarda ambiental credenciado o livre acesso à permanência pelo tempo necessário nos estabelecimentos públicos ou privados, mediante identificação funcional. Parágrafo único. Quando a ação fiscalizadora for impedida, obstaculada ou resistiva pelo morador, quando o acesso à sua casa ou moradia, sem prejuízo da aplicação de multa administrativa prevista na lei das ESMADOS, deverá obter o devido mandato judicial.
Justiça. Uma olhada para o caos comigo. Artigo 157. Artigo 158. Mediante requisição da ESMADO perante autoridades competentes, o guarda municipal credenciado poderá ser acompanhado por força policial para efetivo cumprimento da ação fiscalizadora, quando as circunstâncias assim indicarem. Artigo 159. Os guardas ambientais e fiscais credenciados competem: primeiro, efetuar visitas e vistorias, verificar a ocorrência da infração lesiva ao ambiente, lavrar o auto administrativo correspondente, fornecendo cópia ao autuado. 4. Elaborar relatório de fiscalização, exercer atividade orientadora visando a adoção de atitude ambiental positiva, notificar o responsável determinada a ação irregular ou para prestar esclarecimento sobre a mesma, em local, data e hora definidos. Advertir nos casos em que o dano ambiental ainda não foi causado ou para fazer cessar a irregularidade, sob pena de imposição de outras sanções. 8. Analisar a impugnação ou defesa apresentada pelo autuado quando instado a manifestar-se. 9. Conduzir o infrator à autoridade competente quando se tratar de crime ambiental, lavrando o sistema administrativo pertinente. 10. Subsidiar o Poder Judiciário e ao Ministério Público nas ações em que estiver figurado como atuante ou testemunha da ação fiscalizatória que deu origem à instauração de ação penal ou civil pública. Artigo 160. A fiscalização utilizar-se-á dos seguintes meios objetivando aplicar as sanções administrativas ambientais. Primeiro, auto de constatação. Segundo, auto de advertência. Terceiro, auto de notificação. Quarto, auto de infração. Quinto, auto de apreensão ou depósito. Sexto, auto de embargo de obras e de atividades. Sétimo, auto de interdição de áreas ou de atividades. Oitavo, auto de desfaziamento ou demolição. Parágrafo 1º. Os autos previstos nesse artigo serão lavrados em 3 vias, sendo a primeira na cor branca, a ser anexada ao processo administrativo. Segundo, a segunda na cor amarela, a ser entregue ao autuado na ocasião da lavratura. Terceiro, a terceira na cor verde, a Coordenadoria de Diretoria de Fiscalização para Arquivos. Parágrafo 2º. No caso de auto de infração, o mesmo será lavrado em 4 vias, sendo a última via na cor rosa, destinada ao setor de arrecadação da Prefeitura do Fernando Moraes. Parágrafo 3º. Os modelos, formulários e demais termos administrativos de que se trata esse artigo serão criados e aperfeiçoados em regulamento. Parágrafo 4º. O Poder Executivo Municipal, mediante decreto, regulamentará os procedimentos fiscalizatórios necessários à implementação das disposições deste Código. Artigo 161. Constatada a irregularidade, será lavrado o auto administrativo correspondente dele constando: primeiro, o nome e a qualificação completa da pessoa física e jurídica autuada, com a menção da identificação junto à Receita Federal, bem como respectivo endereço. Segundo, o fato constitutivo da infração, o local, data e hora da lavratura. Terceiro, a descrição completa e detalhada do fato e a menção precisa dos dispositivos legais ou regulamentares transgredidos para que o autuado possa exercer em sua plenitude o direito de defesa. Quarto, o fundamento legal da autuação que autoriza a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para a correção da irregularidade ou para a prestação de esclarecimento. Quinto, nome, função, matrícula, carimbo e assinatura do autuante. Sexto, nome dos testemunhos se houver, ainda que sejam servidores municipais. Sétimo, prazo para apresentação de defesa. Artigo 162. Na lavratura do auto
As omissões ou incorreções não acarretarão nulidade, se do processo constar elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator. Artigo 63. A assinatura do infrator ou de seu representante não constitui formalidade essencial à validade do auto, nem implica em confissão, nem a recusa constitui agravante. Artigo 64. Do auto será cientificado o infrator. Primeiro, pelo atuante, mediante assinatura do infrator. Segundo, por via postal, com recebimento de aviso de recebimento. AR com prova de seu recebimento do processo administrativo correspondente. Terceiro, por edital, as demais circunstâncias. Parágrafo único. O edital será publicado uma única vez em órgão de imprensa oficial ou em jornal de circulação regional, considerando-se efetivada a notificação 10 dias após a publicação. Artigo 65. A notificação é o documento hábil para informar o interessado as decisões do órgão ambiental, consideradas circunstâncias agravantes, quando não constituem e qualificam a infração. Primeiro, cometer o infrator reincidência específica ou infração continuada de natureza ambiental. Segundo, ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária ou por outro motivo torpe, coagindo outrem para a execução material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave o meio ambiente ou a saúde pública, causando dano à propriedade e terceiro, atingindo áreas sob proteção legal, em período de defeso à fauna, em época de calamidade pública, no interior de áreas ambientais legalmente protegidas, com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiados por incentivos fiscais, atingindo espécies ameaçadas da fauna, em horário considerado fora do expediente de funcionamento normal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Deixar o infrator de tomar providências ao seu alcance quando tiver conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente. Ter o infrator agido com dolo. Ter o infrator iniciado obra ou atividade em desrespeito a determinações de licença ambiental. Capítulo 3 do processo administrativo. Artigo 166. As infrações ambientais previstas nesse Código serão apuradas em processo administrativo próprio, observado o rito estabelecido nesta lei ou em regulamento. Artigo 167. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício através de ato administrativo baixado pelo secretário de Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, ou por decorrência da lavratura de auto infração por servidor competente, ou ainda por determinação de decisão judicial ou a pedido do Ministério Público, de autoridade competente, ou por solicitação do interessado, quando o caso assim o exigir. Artigo 68. O ato administrativo que instaura o procedimento administrativo de apuração de infrações ambientais ou auto de infração deve conter os requisitos constantes no artigo 159 deste Código. Artigo 69. O processo administrativo deve ser formalizado, identificado e ter suas páginas numeradas sequencialmente devidamente rubricadas. Parágrafo único. A renumeração das páginas, a renumeração das páginas do processo, quando necessária, deve ser justificada pelo servidor que a promover em despacho nos autos a partir da página que iniciar a referida renumeração. Artigo 170. O infrator poderá apresentar pessoalmente defesa administrativa a esmados ou por meio de seu advogado, no prazo de 20 dias a contar da data. Primeiro, da cientificação da lavratura do auto de infração ou da publicação no órgão de imprensa oficial do município, em jornal, circulação regional, do aviso de recebimento quando por via postal ou cartório de ofício. Parágrafo único. Será assegurado no processo administrativo ambiental próprio
o direito de ampla defesa contraditória, observadas as disposições constantes nesta lei. Artigo 171. Estando presente o infrator no momento da lavatura do auto de infração ou nos demais termos justificativos, ser-lhe-á entregue cópia do mesmo. Parágrafo 1º. Caso o infrator esteja ausente ou se o mesmo recusasse assinar o auto de infração ou os demais termos justificativos, ser-lhe-á enviada a cópia do auto por via postal com aviso de seguimento AR, devendo tal circunstância ser assinalada pelo agente autuante no verso do termo administrativo correspondente. Parágrafo 2º. Não sendo encontrado o infrator ou frustrado todas as tentativas nesse sentido, será o mesmo notificado pelo veículo de comunicação oficial do município ou em jornal de circulação local. Artigo 172. O infrator deve instruir sua defesa com a formulação do pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos, cabendo-lhe a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo e dever atribuído às malas para a instrução e processo administrativo instaurado. Artigo 173. Por ocasião da defesa, o infrator pode apresentar testemunhas em seu favor, obrigando-se pelo seu comparecimento quando determinado pelos maros. Parágrafo 1º. O servidor encarregado pelas maros para conduzir a instrução dos procedimentos administrativos ouvirá as testemunhas, quando for o caso, num prazo máximo de 10 dias, transcrevendo suas declarações e anexando-as ao processo. Parágrafo 2º. O servidor que trata o parágrafo 1º deste artigo deve encaminhar o processo ao secretário municipal de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável com um breve relatório dos fatos para encaminhamento de parecer jurídico ou para decisão, dependendo do estado do processo. Parágrafo 3º. O infrator poderá apresentar, junto com sua defesa, documentos que tiver para sua defesa, podendo também solicitar a realização de diligência administrativa ou vistoria técnica, a elucidação de fato julgado pertinente, com o escopo de elucidar a questão. Parágrafo 4º. Poderá ser indeferida a produção de provas que sejam julgadas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, mediante decisão motivada da autoridade julgadora. Artigo 174. Em caso de defesa e tratando-se de perícia técnica, que não haja nas malas condições materiais e ou humanas para sua realização, o interessado poderá promover suas dispensas à realização da mesma. Parágrafo único. Em se tratando de transgressão que dependa de análise laboratorial ou pericial para completa elucidação dos fatos, o prazo a pedido da defesa poderá ser dilatado mediante despacho fundamentado do titular do órgão ambiental. Artigo 175. A autoridade competente para as matas deve observar o prazo de 30 dias para julgar o auto de infração, contado da data do recebimento do processo administrativo para apreciação, mediante termo registrado nos autos. Parágrafo único. É obrigatória a prévia análise jurídica dos processos administrativos alusivos às infrações ambientais, sem prejuízo da apreciação técnica, esta última quando for o fato assim a justificar. Artigo 176. Oferecida a defesa administrativa, o processo poderá ser devolvido ao fiscal autuante, responsável pela lavratura do auto de infração, para se manifestar ou estabelecer algum ponto controverso, necessário à instrução processual, no prazo de 5 dias. Artigo 177. Apresentada ou não a defesa ou a impugnação, o processo será julgado pelas matas no prazo de 20 dias. Artigo 178. É vedado reunir em uma só petição, impugnação, defesa ou recurso referente a mais de uma sanção ou ação fiscal, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo infrator. Artigo 179. O infrator será notificado por via postal ou por servidor designado, com aviso de recebimento de todas as decisões terminativas ou condenatórias proferidas pelas matas e, caso não seja encontrado, será cientificado pelo órgão de imprensa do município ou em jornal local e ou de circulação regional. Artigo 180. O prazo para cumprimento da obrigação subsistente assumido pelo infrator ou determinado pelas matas
desmados poderá ser reduzido ou aumentado em casos excepcionais, por motivos de interesse público, mediante despacho fundamentado do secretário ambiental. Caso seja necessário a dilatação do prazo, poderá ser concedido pela ESMADOS o prazo máximo de 30 dias. Artigo 8.1. A desobediência à determinação contida na notificação acarretará a imposição de multa diária, arbitrada de acordo com os valores correspondentes à classificação da infração, até o exato cumprimento da obrigação, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente. Artigo 8.2. Sendo julgado improcedente a defesa ou recurso em qualquer instância administrativa, o prazo para pagamento da multa será de 10 dias, contados da data do recebimento da notificação, do indeferimento de defesa ou do improvimento de recurso administrativo transitado em julgado. Parágrafo único. Não ocorrendo pagamento na data prevista a que se refere este artigo, a ESMADOS encaminhará ao setor competente da Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes o processo administrativo com o respectivo débito para inscrição na dívida ativa e cobrança judicial. Artigo 8.3. O infrator tem uma redução de 50% quando pagar a multa no prazo de 20 dias, implicando na desistência tácita de defesa ou recurso, ocasião em que não fará jus ao parcelamento do débito. Artigo 8.4. Ocorrendo o pagamento da multa e caso não haja dano ambiental a apurar ou a área da infração estiver desembargada ou desinterditada, o processo será arquivado, sem necessidade de análise da defesa. Parágrafo único. A hipótese deste artigo não obsta o encaminhamento de cópias necessárias do processo administrativo às autoridades competentes, quando se tratar de crime ambiental ou da necessidade de reparação civil dos danos causados contra o ambiente. Sustentável que sobre ela se manifestará no prazo de 20 dias, dando ciência ao autuado para apresentar réplica no prazo de 5 dias. Artigo 190. O julgamento do processo administrativo e os relativos ao exercício do poder de polícia serão de competência, em primeira instância, da Comissão de Impugnação Fiscal, nos processos que versarem sobre toda e qualquer ação fiscal decorrente do exercício do poder de polícia. Parágrafo 1º. O processo será julgado em prazo de 30 dias a partir da sua entrega na Comissão de Impugnação Fiscal. Parágrafo 2º. A Comissão de Impugnação Fiscal dará ciência da decisão ao sujeito passivo, intimando-o, quando for necessário, a cumpri-la no prazo de 20 dias, contados da data de seu recebimento. Em segunda e última instância administrativa do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONDEMA, órgão consultivo, deliberativo e normativo do CISMA. Parágrafo 3º. O CONDEMA proferirá a decisão no prazo de 45 dias, contados da data do recebimento do processo no plenário do Conselho. Parágrafo 4º. Se o processo depender de diligência, este prazo passará a ser contado a partir da conclusão daquela. Parágrafo 5º. Fica facultado ao autuante e ao autuado juntar provas no decorrer do período em que o processo estiver em diligência. Artigo 9.1. A Comissão de Impugnação Fiscal será composta de 3 membros titulares e 3 suplentes, nomeados pelo chefe do Poder Executivo, por indicação do secretário municipal de Meio Ambiente, sendo um deles o seu presidente. Artigo 9.2. Compete ao presidente do Conselho de Impugnação Fiscal. Inciso 1º. Presidir e dirigir todos os serviços da CIF, zelando pela sua regularidade. Inciso 2º. Determinar as diligências solicitadas. Inciso 3º. Proferir voto ordinário e de qualidade, sendo este fundamentado. Assinar as resoluções em conjunto com os membros da Junta. 5º. Recorrer de ofício ao CONDEMA quando for o caso. Artigo 9.3. São atribuições dos membros da CIF. Inciso 1º. Examinar os processos que lhe forem distribuídos, apresentando por escrito, no prazo estabelecido, relatório com pareceres conclusivos. Inciso 2º. Solicitar esclarecimentos, diligências ou visitas, se necessário, proferir voto fundamentado. Inciso 4º. Proferir, se desejar, voto escrito fundamentado. 5º. Redigir as resoluções dos processos em que
funcionar como relator desde que vencedor do seu voto. Inciso 6. Redigir as resoluções quando vencido o voto do relator. Artigo 9.4. A CIF deverá elaborar um regimento interno para a disciplina e organização dos seus trabalhos, submetendo-se ao exame e sanção do secretário municipal de Meio Ambiente. Artigo 9.5. Sempre que houver impedimento do membro titular da CIF, o presidente deverá convocar o primeiro suplente, com antecedência de 24 horas. Artigo 9.6. A CIF realizará uma sessão ordinária bimestralmente e tantas extraordinárias quanto necessário, dependendo do fluxo de processos. Artigo 9.7. O presidente da CIF recorrerá de ofício ao CONDEMA sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo ou de sanção fiscal do valor originário não corrigido monetariamente superior a 20 salários mínimos. Vou reler o 9.7. O presidente da CIF, Conselho de Impugnação Fiscal, recorrerá de ofício ao CONDEMA sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo ou de sanção fiscal do valor originário não corrigido monetariamente superior a 20 salários mínimos. Artigo 185. Qualquer cidadão, pessoa jurídica ou física, poderá ter acesso ao processo administrativo instaurado mediante solicitação formalizada para este fim. Capítulo 4. Do recurso administrativo e da revisão. Artigo 186. É o 998, né? Isso? Eu li o 97 duas vezes. Foi? Aqui tem uma folha estranha aqui. Tem, aqui repetiu 185, 86, 187, 188, 189. Artigo 198. Não sendo cumprido nem impugnada a sanção fiscal, será declarada a revelia e permanecerá o processo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo prazo de 20 dias, para a cobrança amigável do crédito constituído. Parágrafo 1º. A autoridade preparadora poderá discordar da exigência não impugnada, em despacho fundamentado, o qual será submetido à CIF. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo de cobrança amigável, sem que tenha sido pago o crédito constituído, o órgão preparador declarará o sujeito passivo, devedor, omisso e encaminhará o processo à Secretaria Municipal de Fazenda para inscrição do débito em dívida ativa e promoção de cobrança executiva pela Procuradoria-Geral, quando não for o caso de reparação de dano ambiental. Artigo 199. São definitivas as decisões. Inciso 1º. De primeira instância, quando esgotado o prazo para recurso voluntário, sem que este tenha sido interposto ou quando a parte não for objeto de enfoque no recurso voluntário. Inciso 2º. De segunda e última instância recursal administrativo. Artigo 200. O recurso terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento das multas e, quanto às demais infrações, apenas devolutivo. Parágrafo 1º. A autoridade que exerceu o juízo de admissibilidade do recurso, se houver requerimento do recorrente, poderá, fundamentalmente, conferir efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses em que a execução imediata da penalidade possa acarretar dano irreparável. Artigo 201. Caso a decisão do recurso mantenha a multa integral ou parcialmente, o infrator terá o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento. Artigo 200. Parágrafo único. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo acima previsto,
os autos serão imediatamente remetidos à Secretaria Municipal de Receita e Tributação para inscrição do débito na dívida ativa e posteriormente encaminhado à Procuradoria-Geral para cobrança, cujo valor será acrescido de 10% de multa moratória para pagamento administrativo na Procuradoria e de 20% para pagamento judicial. Artigo 202. Na contagem dos prazos estabelecidos nesse capítulo, exclui-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento. Esse artigo 200 tem que dar o direito ao duplo grau, independente de decisão do chefe. Capítulo 5. Medidas cautelares. Artigo 203. Em qualquer fase do processo administrativo ou antes que este seja instaurado, os agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderão impor cautelarmente as medidas previstas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 95, quando constatarem a ocorrência ou a iminência de significativo risco à saúde da população ou de degradação ambiental de difícil reparação, mediante decisão devidamente fundamentada. Parágrafo 1º. O fiscal ambiental ou quem de direito intimará o responsável pela atividade, determinando as medidas a serem adotadas. Parágrafo 2º. A decisão produzirá efeito desde sua ciência pelo infrator e vigorará pelo prazo de máximo de 30 dias. Parágrafo 3º. Intimado o infrator da providência cautelar aludida, o fiscal ambiental, sob pena de infração disciplinar grave, comunicará o fato a seu superior imediato, para que este dê ciência ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, condena, que fundamentalmente, em 30 dias, suspenderá ou ratificará a medida, ou, se for o caso, solicitará ao secretário de Meio Ambiente que a mantenha por tempo que julgue necessário, conforme as razões de interesse público expostas expressamente. Parágrafo 4º. Se o condena houver por bem suspender a medida, submeterá sua deliberação ao secretário municipal de Meio Ambiente, que a homologará. Parágrafo 5º. Em 20 dias da ciência da decisão da condena, que mantiver a cautelar, o interessado poderá interpor recurso ao secretário municipal de Meio Ambiente, o qual poderá ser protocolizado na secretaria daquela comissão. Capítulo 6. Das infrações e penalidades. Artigo 204. Constitui infração administrativa ambiental qualquer ação ou omissão, na sua forma consumada ou tentada, que caracterize a inobservância dos preceitos desta lei, das resoluções do condeno, da legislação federal e estadual, bem como de regulamentos dele decorrentes, que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do ambiente. Artigo 205. As infrações são classificadas como leves, graves e gravíssimas, levando-se em consideração suas consequências, o tipo de atividade, o porte do empreendimento, sua localização, as circunstâncias atenuantes ou agravantes, os antecedentes e as condições econômicas do infrator. Artigo 206. Responderá pela infração quem cometer, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, ou quem se beneficiar da infração. Parágrafo único. Para fins deste artigo, aplica-se subsidiariamente as disposições contidas nos artigos 2, 3 e 4 da Lei Federal 9.605, de 12 de dezembro de 1998. Artigo 207. As infrações classificam-se em 1. Leves, aquelas que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante. 2. Graves, aquelas em que seja verificada uma circunstância agravante. 3. Gravíssimas, aquelas em que for verificada a existência de duas ou mais circunstâncias agravantes. Artigo 208. Para imposição da pena e sua gradação, a autoridade ambiental observará: 1. As circunstâncias atenuantes e agravantes. 2. A gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para o ambiente. 3. Os antecedentes do infrator quanto às normas ambientais. Artigo 209. São consideradas circunstâncias atenuantes. Inciso 1º. Arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano
ou limitação significativa da degradação ambiental em conformidade com normas, critérios e especificações determinadas em regulamento pelas SMARTs. Inciso 2º, comunicação prévia do infrator às autoridades competentes em relação a perigo iminente de degradação ambiental. 3. Colaboração com os agentes e os técnicos encarregados da fiscalização, vigilância e do controle ambiental. 4. O infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de natureza leve. 5º. Baixo grau de instrução e escolaridade do agente ou menor grau de compreensão. Artigo 210. São consideradas circunstâncias agravantes. Cometeu o infrator reincidência específica, genérica ou infração de forma continuada. Inciso 2º. Ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária ou no interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiadas por incentivos fiscais. Inciso 3º. Coagir outrem para a execução material da infração ou facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. 4. Ter a infração consequência grave ao ambiente. 5. Deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance quando tiver conhecimento do ato lesivo ao ambiente. Inciso 6. Ter o infrator agido com dolo. 7. Se a infração atingir áreas, zonas ou no interior do espaço territorial especificamente protegido neste Código, em leis federais ou estaduais. 8. Afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou o ambiente ou concorrendo para danos à propriedade alheia. 9. Em períodos de defesa à fauna ou atingindo espécies raras, ameaçando ou em período de extinção, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes, ou ainda empregar métodos cruéis para abate ou captura de animais. 10. Ter praticado a infração em domingos ou feriados, à noite, em épocas de seca ou inundações, ou ainda em quaisquer assentamentos humanos. 11. Mediante fraude, abuso de direito de licença, permissão ou autorização ambiental. 12. Impedir ou causar dificuldades ou embaraço à fiscalização. Parágrafo 1º. Para fins deste artigo, entende-se por: inciso 1º, reincidência específica, o cometimento de infração de mesma natureza. 2. Reincidência genérica, o cometimento de infração de natureza diversa. 3. Infração continuada, quando a infração ambiental se prolongar no tempo, sem que o infrator adote a efetiva cessação ou regularização da situação irregular. Parágrafo 2º. A reincidência observará um prazo máximo de 5 anos entre a ocorrência da infração ambiental e outra. Parágrafo 3º. Nos casos de reincidência, a multa corresponderá ao dobro daquela imposta na infração anterior, apurada em processo específico. Artigo 211. Havendo concurso das circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena será combinada em razão das que sejam preponderantes. Artigo 212. Quando a infração for objeto de punição por mais de uma penalidade, prevalecerá o enquadramento no item mais específico em relação ao mais genérico. Artigo 213. Pelas infrações cometidas por menores ou outros incapazes, responderão seus responsáveis. Artigo 214. Os responsáveis pela infração ficam sujeitos às seguintes penalidades que poderão ser aplicadas independentemente. Primeiro, advertência por escrito, em que o infrator será intimado para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição e outras sanções. Segundo, multa simples diária ou cumulativa de R$100 a R$500 mil. Nossa, artigo.
apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestre, instrumentos, apetrecho, marcas e equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração. Quarto, embargo ou interdição temporária de atividade até correção da irregularidade. Quinto, cassação de alvarás e licenças e a consequente interdição definitiva do estabelecimento autuado, a serem efetuados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente com auxílio da Guarda Ambiental, em cumprimento ao prévio parecer técnico homologado pelo titular da referida Secretaria. Sexto, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo município. Sétimo, reparação, reposição ou reconstituição de recurso ambiental danificado de acordo com suas características e com especificações definidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Oitavo, demolição. Nono, restrição de direitos. Parágrafo 1º. Para efeito desse artigo, considera-se responsável solidário pela infração o profissional responsável pela execução e elaboração dos planos, programas relatórios, laudos e estudos das atividades, empreendimentos, serviços e edificações que se encontrarem em situação irregular ou causarem quaisquer danos, degradação ambiental ou de alguma forma concorrerem para poluição ou perturbação no meio ambiente. Parágrafo 2º. Quando o infrator praticar simultaneamente duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as penalidades combinadas. Parágrafo 3º. A aplicação das penalidades previstas nesse Código não exonera o infrator das combinações cíveis e penais cabíveis. Parágrafo 4º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o infrator obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Parágrafo 5º. A multa simples será aplicada sempre que o agente, por culpa ou dolo, deixar de sanar a irregularidades praticadas no prazo assinado, após advertido ou quando notificado, deixar de atender as limitações da autoridade ambiental competente. Parágrafo 6º. A multa simples poderá ser convertida em prestação de serviço de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Parágrafo 7º. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração prolongar-se no tempo, até cessar a ação indagadora visando a reparação do dano causado. Parágrafo 8º. A apreensão de produtos e subprodutos obedecerá aos seguintes critérios. Primeiro, os animais serão libertados em seu habitat ou entregues ao jardim zoológico de fundações e entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade dos técnicos habilitados, com preferência para entidades similares sediadas no município. Segundo, tratando-se de produtos perecíveis ou madeira, serão os mesmos avaliados e doados a instituições científicas, culturais ou educacionais, com preferência para assediados no município. Terceiro, os produtos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização através da reciclagem e observado que os couber os princípios de licitação. Parágrafo 9º. As sanções indicadas nos incisos 4º e 6º do caput serão aplicados quando o produto da obra, atividade ou estabelecimento não estiverem descendo as prescrições legais ou regulamentares. Parágrafo 10º. As sanções restritivas de direito são: primeiro, perda ou restrições de incentivos e benefícios fiscais. Segundo, proibição de colaboração com a administração pública municipal pelo período de até 3 anos. Terceiro, suspensão de registro, inscrição, licença, permissão ou autorização. Quarto, cancelamento de registro, inscrição, licença, permissão ou autorização. Parágrafo 11. As penalidades previstas no inciso 4º e 5º do caput desse artigo serão aplicadas diretamente pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável ou por proposta fundamentada no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Condena, conforme razão e interesse público expostas expressamente.
Parágrafo 12. Independente da aplicação de quaisquer sanções, o infrator será obrigado a reparar e indenizar os danos ambientais por ele causados. Parágrafo 3. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta lei deverá prever a obrigatoriedade do infrator recuperar o meio ambiente e descontaminar a área ou ecossistema degradado, custeando essas ações reparadoras com seus próprios recursos. Então a gente parou aqui no artigo 215. Vereador Isaías, alguma consideração? Vereador é? Bom, nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão e na semana que vem retornaremos no artigo 215. Acho que dá para finalizar na semana que vem. Bom, nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão.